Olá, está começando mais um Conexões aqui na TV UFG. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros abaixo dos ombros, olhos também escuros. Hoje estou sentada na redação da TV e visto uma roupa de tonalidade rosa, salmão. Quem faz para Libras nesse primeiro bloco é o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitável, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Você nos assiste em várias plataformas, como eu faço questão de destacar aqui. Tanto na TV aberta, no canal 15.1, quanto também na NET Goiânia, no canal 21, nas redes sociais, principalmente pelo YouTube, onde a transmissão é simultânea, pelo site da TV UFG e também pelo aplicativo. Você pode baixar ele gratuitamente em celulares com modelo Android. E hoje a gente vai falar de algumas masculinidades que podem ser consideradas tóxicas ou até mesmo violentas. Você provavelmente já ouviu algumas palavras como coach de masculinidade, red pill, incels, homens alfa. Mas o que isso significa, né? A gente vai tentar falar um pouco disso e mostrar como essas palavras têm representado movimentos de homens que propagam desprezo, distanciamento e muitas vezes violência contra mulheres. Claro, não sou eu que falo sobre o assunto, porque a gente sempre traz pesquisadores e pessoas que podem nos contar um pouco mais, né, sobre essas temáticas importantes para o nosso dia a dia. E hoje eu tenho a honra de contar com a presença da Michele Prado, que é pesquisadora e autora do livro Red Pill, Radicalização e Extremismo. Olá, Michele, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Camila, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui de volta na Universidade de Goiás, conversando com vocês. Eu sou Michele Prado, eu sou baiana, Michele, que você... eu tenho um cabelo cacheado, sou não branca, e hoje eu estou vestindo uma blusa verde de botão, aqui no calor que está fazendo aqui na Bahia. Muito obrigada por falar com a gente direto da Bahia. Nosso outro entrevistado, que também vai nos ajudar a entender melhor todas essas questões, é o Matheus França, pesquisador da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, Matheus, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Eu sou Matheus França, como disse Camila, sou professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e muito brevemente eu sou um homem branco, com barba cerrada, castanha, estou vestindo uma camiseta normal, preta, e atrás de mim tem uma parede em relevo meio bege. Tá certo. Bom, para começar, eu queria falar, lógico, não dá para aprofundar muito, né, que é um programa de TV, mas de forma mais simples, sobre algumas terminologias que eu tenho certeza de que a maior parte das pessoas que têm acesso à internet, à televisão, viu em algum momento nessas últimas semanas, né? Red Pill, MGTOW, Incel, Homem Alfa. Queria que você, Michele, começasse a falar disso com a gente. Dá para explicar um pouquinho, mesmo que de forma bem simples, o que significam essas terminologias? O que elas querem dizer? Então, dá sim. Eu vou fazer uma pequena cronologia primeiro para todos os espectadores conseguirem entender como que esse movimento, que é um movimento online, na verdade, ele foi se ramificando e foi criando novas subculturas e subcorrentes dentro de um ecossistema mais amplo de misoginia. Esses ecossistemas, grupos masculinistas, eles não são exatamente uma novidade, né? Já na segunda onda do feminismo, houve uma contra-reação e surgiu o primeiro grupo organizado realmente, né, o Movimento pelos Direitos dos Homens, a sigla é MRA, porque se utiliza uma sigla em inglês, no qual eles faziam uma reação à segunda onda do movimento feminista, mas ainda não havia essa misoginia tão extrema conforme foi acontecendo ao longo dos anos. Só que com a chegada dos anos 2000, o advento da internet, a amplificação de certos conceitos no mainstream do debate público, essas comunidades, esses movimentos, eles foram se amplificando. E ali no início dos anos 2000 ainda, surgiu foi cooptada uma metáfora daquele filme muito famoso, que todo mundo deve ter assistido, o Matrix. Tem uma metáfora específica em determinado momento do filme, onde o personagem principal recebe das mãos de um outro personagem, também protagonista,
duas pílulas. Uma seria a pílula vermelha, a Red Pill, e a outra seria a pílula azul, que é a Blue Pill. Né? E o que significa exatamente essas duas ideias, da Blue Pill e da Red Pill? A Red Pill traria uma visão de uma realidade oculta que supostas pessoas que estão controlando o mundo não deixam você ver. E a Blue Pill, a pílula azul, você continuaria imerso dentro dessa mentira, digamos, que seria a realidade factual. Seria uma grande mentira. Então, a pílula vermelha te daria como se fosse uma visão raio-x. Né? Você estaria enxergando o que ninguém mais vê. E foi ainda nos anos 2000 que um blogueiro reacionário, que inclusive ele criou um movimento online ultra-reacionário, chamado Iluminismo das Trevas, ou neo-reacionário, movimento neo-reacionário nos Estados Unidos, um blogueiro ligado ao Vale do Sicílio, onde tem as big techs todas. Esse blogueiro, ele optou o uso dessa metáfora, Red Pill, para utilizar como uma forma de arma dentro do que eles chamam de guerras culturais, pela extrema-direita e pela direita radical, transnacional. A partir daí, já havia algumas ramificações desses movimentos masculinistas dentro do universo online. E esses movimentos agregaram essa metáfora da Red Pill para suas comunidades, para suas subculturas. E dentro desse ecossistema maior, que a gente chama de manosfera, que é um aglomerado de muitas subculturas que reúnem queixas masculinistas, algumas queixas até legítimas, né? Não são todas queixas que são exatamente misoginia extrema. Tem queixas realmente legítimas que eles propõem, né? Queixas ligadas ao universo masculino. Então, dentro dessa manosfera, algumas ramificações foram sendo criadas e se apropriando dessa metáfora Red Pill, como uma arma mesmo numa guerra cultural de discurso, né? Uma guerra cultural discursiva, que na verdade é exatamente a metapolítica utilizada pela direita radical e pela extrema-direita dentro do universo online. Então, foram surgindo as seguintes subculturas. Primeiro, do movimento dos direitos dos homens, que eram mais ativos, veio depois os puais. E o que são os puais? Puai é uma abreviação de picantistas, são aqueles rapazes que são os coaches mesmo, né? Os coaches de masculinidade. Eles ensinam regras de sedução, como você vai conquistar mulheres, como você se dá bem no jogo da sedução. Mas, ao longo do tempo, foram também incorporando teses de misoginia extrema, conceitos de misoginia extrema, e as mulheres passam a ser totalmente objetificadas dentro desses grupos, dentro dessa subcultura específica que são os puais. Para dar um exemplo claro para vocês conseguirem relacionar esse influenciador que ameaçou uma atriz, a atriz Lívia Lagato, ele é um puá, né? Ele não é um incel, ele é um puá. Ou seja, ele ensina técnicas de sedução, junto com o manual Red Pill, né? Que eles fizeram disso uma indústria muito lucrativa, inclusive. Então, eles objetificam o corpo da mulher, a mulher só serve mesmo para o ato sexual, para a cópula ou para a procriação de filhos. Alguns deles chegam ao extremo de incentivar, inclusive, a violência física, né? E também a apologia ao estupro, muitos deles fazem esse tipo de apologia. Um outro exemplo que eu posso citar aqui de um puá, que é extremamente nocivo, altamente tóxico. Inclusive foi preso recentemente na Romênia ligado ao tráfico de mulheres, exploração sexual de meninas, é o Andrew Tate, né? Que é Michele, só para a gente não alongar muito, né? Você citou os incel, uma categoria dentro desse movimento, né? Mas são homens que são os ditos celibatários envolvendo dificuldades de interação com mulheres e acabam... Isso. Os incels é uma outra subcorrente, tá? Dentro desse ecossistema mais amplo da manosfera, que é um ecossistema de misoginia extrema. Os incels, eles são aqueles rapazes, e não tem só homens, né? Tem mulheres também incels. Então, os incels misóginos são aqueles rapazes que sentem uma inadequação social, sentem dificuldade muito grande de se relacionar afetivamente com meninas, com mulheres, e descontam toda a frustração em cima das mulheres. E eles acreditam numa outro tipo de pílula que é chamada Black Pill, né, que seria uma pílula extremamente nihilista, que é quase uma misantropia extrema, né, onde se rejeita toda a humanidade por si. Tem muito conteúdo de psicologia evolutiva, teses
pseudocientíficas, de psicologia evolutiva e biologia evolutiva, onde eles acreditam que eles estão determinados previamente a serem felizes na vida e nunca conseguirem se relacionar, né? Seja por suas características genéticas, seja por seu status social, etc. Esses são os incels, que têm um alto potencial para violência, para extremismo violento. Tá? E os MGTOWs já é Michele, uma eu vou ter que outra te interromper. subcultura. Vou ter que te interromper só para a gente também incluir o Matheus nessa conversa, né? Porque senão. Sim, claro. Aí depois a gente fala dessa última terminologia, que eu sei que é muito longo, né? Daria para a gente falar sobre isso o programa todo, mas também para a gente colocar outras perspectivas e colocar que é importante, né? Já que a gente está falando de masculinidade, é muito bom poder contar com a presença de um homem que também pesquise sobre essa temática, né? Matheus, fala para a gente também o que você pode acrescentar. Se você puder, por exemplo, explicar o que é o MGTOW, para a gente finalizar essa parte mais explicativa, né, da terminologia. Claro que a gente vai ter que explicar depois para você também o que é misoginia, o que é misandria, que são termos que muitas vezes as pessoas também não conhecem. Mas queria que inicialmente, Matheus, você falasse para a gente, né, sobre essas masculinidades, né, sobre essa manosfera também que Michele citou, esse tipo de interação entre homens que muitas vezes é violenta, né, tem uma aversão ao feminino, à mulher. Tá certo, Camila, muito obrigado. Com relação à terminologia, eu vou deixar para a Michele terminar, acho que ela estava, né, uma especialista especificamente nesse assunto, vou deixar que ela conclua já. Mas a respeito das masculinidades, acho que, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, embora possa ser muito óbvio para algumas pessoas, para outras nem tanto, né, de que quando a gente fala em masculinidades no plural, né, quando a gente usa o plural, de fato, a gente está querendo dizer que não existe uma única forma de ser homem no mundo, né? Nem na história. Às vezes eu brinco em sala de aula, ou até em conversas mais informais, que se houvesse alguma tecnologia assim, de inteligência futurista que, de repente, trouxesse aquele rei da França, Luís XIV, para 2023, né? Mais precisamente no estado do Tennessee, talvez. Luís XIV, para quem não conhece, depois procurem no Google, aquele rei que, né, usava grandes vestes e cabelo grande, batom, muita maquiagem. Nomeou até um salto, né, Matheus? Tem o salto, sim. Luís XIV. Então, talvez ele seria lido no Tennessee, estado dos Estados Unidos, que agora proibiu, né, a apresentação de drag queens para menores de 18 e em público. Ele talvez fosse lido como uma performer, né, uma pessoa que performa drag queen. Eu querendo fazer essa brincadeira aqui para mostrar que na história, né, a gente tem diferentes manifestações do que é ser homem, né, do que é uma masculinidade desejável, né, que a gente busque. Então, talvez o cara mais poderoso da França há séculos atrás seria preso no estado dos Estados Unidos apenas pelo modo como ele se veste. Em segundo lugar, né, que não só na história ocidental, mas também em outros lugares do mundo, há outras formas de se pensar o que essa leitura que a gente faz de uma corporalidade, né, do nosso corpo, seja ele masculino, feminino. Eu não quero me estender, mas só citar um exemplo de uma antropóloga que há 100 anos atrás escreveu um livro super interessante, eu recomendo que vocês deem uma olhada depois, chamado Sexo e Temperamento. Ela pesquisou 3 povos lá na Oceania, numa mesma ilha, né, no mesmo lugar, assim, muito pouco distantes, e a gente percebe a partir do livro que um povo se comporta, tem temperamentos que a gente leria como masculinos, sejam eles homens ou sejam as mulheres. Todas as pessoas daquele povo têm comportamentos que a gente leria como masculino. Outro povo, tanto homens como mulheres, biologicamente, tem um comportamento que a gente aqui leria como feminino, e um outro terceiro povo ainda inverteria o modo como a gente entende comportamentos femininos e comportamentos masculinos, ou seja, lá, né, os Chambuli, as mulheres teriam um comportamento, um temperamento, ela vai dizer, que a gente leria como masculino e os homens como feminino. Então, assim, nesse sentido, né, para começo de conversa, é importante a gente pensar que há diferentes manifestações da masculinidade, e há alguns grupos, né, algumas tendências que vão tentar fazer com que, no final das contas, os homens permaneçam com algumas características, algumas personalidades, alguns comportamentos, alguns temperamentos que dizem respeito a uma masculinidade mais dominante,
né? E aí que entra, eu acho, a conversa aqui com relação à masculinidade tóxica. Muito bom pensar nisso, né? Pensar, lembrando aí, né, de uma polêmica até referindo-se ao feminino, que quando houve uma citação da Simone de Beauvoir, né, que ela dizia que uma mulher não nasce uma mulher, né, que ela se transforma numa mulher dependendo da cultura em que ela vive. É a mesma coisa para os homens, né? Um homem não nasce um homem apenas, né? Ele se desenvolve na sua masculinidade e nas masculinidades possíveis, né? Michele, queria que você só terminasse para a gente te falar nessa última terminologia que a gente colocou e para a gente avançar um pouco no assunto, queria que já você explicasse para o nosso público sobre misoginia, uma palavra que eu acho que às vezes as pessoas não compreendem muito bem ainda, né? O que é ser misógino? E esses grupos todos são misóginos? Todos eles pregam essa misoginia? Então, eu vou primeiro finalizar, né, sobre a outra subcultura que está ligada também à manosfera, são os MGTOWs, né, MGTOW, significa homem seguindo o seu próprio caminho. Ele surge como uma reação aos PUAs, na verdade, né, porque os PUAs ensinam técnicas de sedução. Então, para esses MGTOWs, para esses rapazes, ele está aderindo ao sistema, porque a partir do momento que você começa a querer aprender técnicas de sedução para poder conquistar mulheres, na verdade você já entregou, digamos, o jogo, né, para o sistema que, segundo o sistema de crença deles, né, o sistema de visão de mundo, toda nossa ordem social é uma ordem social genocêntrica, ou seja, concentrada nas mulheres, né, em benefício das mulheres. Então, eles acham que a nossa ordem social já está comandada por mulheres, e a partir do momento que o PUA começa a ensinar como você conquistar a mulher, ele está entregando as cartas do jogo. Então, esses meninos que se relacionam e se inserem dentro dessa comunidade digital, dessa subcultura, que é uma subcultura, na verdade, eles preferem seguir o próprio caminho, ou seja, evitar qualquer tipo de relacionamento, né? Não significa exatamente que eles vão parar de se relacionar sexualmente com as mulheres. Eles podem se relacionar, mas sem nenhum tipo de comprometimento afetivo, né? Focam na própria vida, e alguns deles utilizam muito o gancho do aperfeiçoamento pessoal, né? Também funcionam como uma espécie de coaches, né? Muitos desses influenciadores, principalmente. Porque aí falam para o rapaz, em vez dele ficar pensando em conquistar a namorada ou ficar pensando em mulher, é melhor se concentrar na vida, ganhar dinheiro, aplicar em criptomoedas, fazer exercício, etc. Então, mas também tem a parte dos MGTOWs que promovem também o extremismo violento, né? Ou a violência, ou a misoginia explícita mesmo, dentro dos seus discursos. Não são todos, né? Mas é bastante frequente. Então, é bom a gente saber de onde vem cada subcultura, porque até mesmo dentro dos incels, por exemplo, nem todos apresentam a misoginia extrema, né? Tem alguns rapazes que estão ali capturados dentro dessa subcultura incel, que é uma subcultura muito complicada, mesmo porque algumas das queixas que são postas ali são queixas que estão diretamente ligadas à saúde mental desses rapazes, né? À inadequação social deles, né? Ou eles são vítimas de bullying, muitas vezes, de bullying frequentes, inclusive, dentro de suas escolas, etc. E eles não encontram um outro ambiente onde eles começam a construir uma sensação de pertencimento e eles negociam uma identidade coletiva, né? Nem todos são misóginos extremos, mas quando eles chegam dentro da subcultura e passam a consumir os conteúdos que são ali disseminados o tempo inteiro, a tendência é eles se radicalizarem dentro da misoginia extrema até a misantropia também, que é você odiar a humanidade como um todo, né? Então, você não odeia só as mulheres, você odeia a humanidade como um todo. E sobre a misoginia especificamente é a aversão e o ódio às mulheres, né? É um pouco diferente até do machismo, né? Porque a misoginia é um degrau além. Pode ser até uma misoginia que não necessariamente ela leve à violência explícita, né? Pode ser um discurso onde você percebe padrões de que há uma aversão pelo fato de ser uma mulher que está fazendo determinado tipo de trabalho, que está fazendo determinado tipo de discurso, né? Então, a misoginia é uma aversão extrema, até o ódio mesmo, contra o gênero feminino, né? Contra as mulheres.
Então, é bem complicado, eles são muito ramificados, né? Hoje se criou uma indústria em torno da Red Pill, né? Desse ecossistema online, dessa comunidade online. Alguns estudiosos até chamam de estudiosos até se referem ao Red Pill como ideologia, né? Ideologia Red Pill, porque eles vão agregando vários conceitos extremistas, tá? De crenças extremistas, principalmente do espectro da extrema-direita. Eles vão agregando vários conceitos, teorias conspiratórias, já um acúmulo de teorias conspiratórias sendo disseminadas dentro desses ambientes online, dentro dessas subculturas. E há um potencial mais alto para a violência, para o extremismo violento, dentro da subcultura incel. Exibe maior potencial, né, para a violência. Mas a supremacia masculinista como um todo, quando a gente está já falando de supremacia masculinista, que é o nosso, é basicamente o Red Pill, né, a subcultura Red Pill das comunidades, o potencial de violência está sempre ali oscilando entre médio e alto. Michele, vou interromper você um segundinho para a gente ir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto, sobre essas diferentes masculinidades. Vou pedir para o Matheus tentar nos ajudar também a entender, né, como que essas diferentes masculinidades possibilitaram o surgimento dessa especificamente, né, desse movimento masculinista, como o nosso meio social possibilitou a existência desse grupo. Michele vai falar também sobre a saída dessas comunidades do virtual para outros locais, né, que a gente tem visto cada vez mais. Antes era um grupo muito mais fechado do que hoje. Então, continua acompanhando a gente, que tem muito mais assunto no próximo bloco. E se você quiser participar do nosso programa, sugerindo pauta, fazendo críticas ou elogios, é só fazer isso pelas redes sociais. Vai aparecer aqui debaixo da minha imagem algumas, as nossas redes sociais, né? Você procura por TV UFG no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Pode nos seguir, compartilhar o nosso conteúdo e nos ajudar a fazer o jornalismo da TV UFG. Além disso, a gente tem um WhatsApp, o número é facinho, vai aparecer aqui na tela também, se você quiser tirar uma foto. 62 99181 1406. 62 99181 1406. Você manda sua mensagem para a gente e pode também fazer sugestões, elogios, críticas. A gente está aberto a conversar com você. Não sai daí não que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje e quem está aqui conosco para fazer a interpretação para Libras é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave e se descreve como um homem de pele parda, com cabelos. E estamos hoje tentando te explicar um pouquinho sobre as diferentes masculinidades tóxicas, até mesmo violentas, explicar toda essa terminologia que envolve esses grupos, muitas vezes, né, como disse Michele, que desenvolve uma misoginia extrema, e conto com a presença de duas pessoas que podem tentar nos ajudar a entender melhor esse tema, que é o Matheus França, professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e a Michele Prado, que é pesquisadora e autora do livro Red Pill, Radicalização e Extremismo. Vou começar esse bloco com o Matheus. Matheus, da mesma forma que você nos explicou no bloco passado sobre como existem diferentes masculinidades ao longo do tempo, nas diferentes culturas, né, nos diferentes movimentos históricos, e até mesmo no mesmo momento histórico, mas em locais diferentes, né, com cultura e história diferente. Dá para a gente tentar apontar as raízes, as motivações do surgimento desses tipos de masculinidades, com esse discurso violento, com essa aversão ao feminino e às mulheres? Bom, Camila, é uma pergunta difícil. Eu acho que, sim, a gente tem essa diversidade, e não só cultural e histórica, né? Numa mesma sociedade, numa mesma localidade, a gente tem diferentes expressões de masculinidade, né? Isso, se a gente pensar em diferentes trajetórias de vida, se a gente pensar em diferentes marcadores, do que a gente chama de marcadores sociais da diferença, ou seja, a experiência de um homem cis ou trans é diferente, né, a partir da sua trajetória de vida, de homens brancos, homens negros, homens pardos, homens indígenas, enfim, homens heterossexuais, homossexuais, bissexuais. Então, existem diferentes
marcadores, né, que vão, como o próprio nome diz, marcar diferentemente a experiência que indivíduos têm nas suas relações, nas relações que estabelecem em sociedade. É interessante porque quando a gente está falando de masculinidade, a gente está falando de gênero como um conceito, né? Um conceito que vai ser um desses marcadores de diferença. E quando a gente fala de diferença, né, todos nós somos diferentes, isso não significa que seja algo negativo, né? O problema é quando a diferença se transforma em desigualdade, né? Eu acho que esse é o pulo do gato. E quando a gente está falando disso, eu, pelo menos, penso muito no que os feminismos negros, né, as feministas negras já vêm há algumas décadas falando sobre alguns sistemas de opressão, né? E os principais são justamente o de gênero, o de raça e o de classe, que são, a gente poderia chamar de estruturais, né, de estruturantes e raízes de desigualdades profundas que são produzidas nas mais diferentes sociedades. Então, assim, como existem culturas diferentes, claro que o modo como essas desigualdades vão ser produzidas também vai ser diferente, né? A depender do contexto e do desenvolvimento histórico particular de cada cultura. No nosso caso, né, e aqui eu estou só apontando algumas pistas, porque a gente poderia ficar horas aqui falando a respeito disso, mas, de fato, a gente tem uma história, né, a gente tem uma trajetória profundamente patriarcal, né? Ou seja, né, isso significa dizer que há muito tempo, né, isso sobretudo diante do processo de colonização de séculos no Brasil, por exemplo, mas não só no Brasil, né, América Latina, quase o mundo todo foi colonizado por pouquíssimos países, né? Diante desse processo, né, a gente teve a constituição de relações fundadas, né, no patriarcado, ou seja, nessa dominação, né, a gente pode falar patriarcado, dominação masculina sobre as mulheres, né, opressão dos homens sobre as mulheres, e isso se tornou algo tradicional, né, digamos assim. Há uma tradição de que os homens se sintam superiores, há uma tradição de que haja essa opressão, né? De uns tempos para cá, de umas décadas para cá, como Michelle mesmo disse, né, ela apontou com a segunda onda dos feminismos, né, que aquele feminismo dos anos 60, 70, 80 veio com muita força no sentido de questionar ainda mais, isso já vinha sendo questionado, obviamente, mas de questionar muito mais essas relações de opressão. E é claro que o mundo é muito dinâmico, a vida é muito dinâmica, a cultura é muito dinâmica, né? E assim, sempre que a gente tem forças que vão discursivamente, mas efetivamente demandar direitos, né? E lugares de representação da sociedade, etc., é claro que isso pode provocar reações de setores que querem recuperar ou pelo menos manter aquela tradição construída. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Essa pode ser uma das várias explicações possíveis, mas eu acho que tudo vai mais ou menos nessa direção, de que hoje a gente tem um mundo muito mais conectado do que era antes, muito mais globalizado. Né? Então, há uma conexão muito rápida entre Brasil e Estados Unidos, né? O que acontece lá nos movimentos masculinistas e o que acontece aqui, e troca de experiências, vamos colocar, né, dessa forma, em que grupos possam se reunir e enfim, de alguma maneira, tentar resistir a isso que eles entendem como uma mudança. Eu vou parar por aqui, mas tem mais algo que eu preciso falar a respeito disso, que eu recupero já já. Tá bom. Bom, Michele, você e Matheus tocaram no ponto da internet, da conectividade, né? Você já citou que esses grupos surgiram na internet, inicialmente em fóruns privados, né? Numa internet de um nicho mais específico, né? Mas isso já tem tomado uma outra proporção. A gente sabe de coaches de masculinidade no Instagram, de podcasts, né? Em que essas pessoas falam sobre todas essas teorias que você citou no primeiro bloco. Então, como é que você pode nos explicar um pouco desse processo, né? De sair desse nicho, nesse local muito específico de pessoas que tinham acesso a esses grupos, e hoje pode tomar uma proporção ainda maior, né? Atingir pessoas que muitas vezes não têm nem tanto acesso assim, nem tanto conhecimento com tecnologia assim, mas pode ter esse discurso reverberado, né? Perfeito. Eu vou só complementar o que o Matheus falou, que foi muito bem situado.
pontuado, pelo menos no que se refere dentro do ecossistema online, dentro do ambiente virtual, esses grupos, eles fazem uma interconexão, uma polinização cruzada muito forte com a direita radical e com a extrema-direita, mas não somente, tá? Também há uma conexão, muitas vezes, que é muito perceptível, inclusive há estudo sobre isso, com outros espectros extremistas, como extremistas islâmicos, e tudo realmente é muito perceptível, que é uma idealização, um desejo por uma volta de uma ordem social hierarquizada em gênero, hierarquizada racialmente, etnicamente, hierarquizada de forma social também. Então, quando a gente analisa dessa forma, fica muito claro que são os avanços dos direitos civis, né, as mudanças sociais promovidas pelos esses avanços, que ainda estamos num mundo em transformação, que causa essa contrarreação, né? Então, eles surgem como que na esteira, como uma reação aos avanços dos direitos civis, seja do movimento negro, seja em relação a questões de gênero, seja em relação a questões sociais. É um desejo por uma manutenção de vários primacismos, né? Porque o supremacismo em si é a ordem social, né? Você ter determinados setores sobre e comandando outros setores que seriam teoricamente inferiores. Então, são vários supremacismos que eles defendem, né? Uma ordem repleta de supremacismos e hierarquias. Então, foi muito bem pontuado quando o Matheus falou essa conexão com o avanço dos direitos civis. E sobre essa questão, né, do ambiente virtual, de como funciona dentro do ecossistema digital, ele quebrou barreiras, né? A internet quebrou barreiras físicas que antes havia limites, os perímetros eram muito reduzidos ao seu perímetro físico, né? Até para o alcance de ideias. Então, por exemplo, um grupo neonazista, no início, nos anos 70, nos anos 80, ele estava ali restrito ao seu perímetro físico do seu bairro, da sua escola, da sua cidade, né? No máximo, conseguia haver alguma reverberação em seu país. Hoje, com a internet, pode ser um extremista misógino, né, violento, ou pode ser um neonazista, um outro tipo de crente em regimes fascistas, ele posta aqui no Brasil e alguém da Finlândia imediatamente já pode ler, né? Alguém no outro lado do mundo vê aquele conteúdo e dissemina aquele conteúdo. E quem primeiro dominou essa arte na internet, o que a internet pode proporcionar, foi justamente a extrema-direita, né? Tem estudos também apontando isso, né? Os primeiros grupos a utilizar a internet como uma arma, uma ferramenta, não vou nem usar arma como palavra, uma ferramenta para amplificação de suas ideias, amplificação de seus conceitos, e para atingir um público maior foi a extrema-direita, né? Especialmente os grupos do supremacismo branco e nacionalistas brancos, né? Então, ele já vem desenvolvendo essa facilidade, essas ferramentas já há muitos anos, pelo menos 30 anos, né, de desenvolvendo. Tanto que essa metáfora Red Pill, ela passa a ser utilizada por grupos masculinistas a partir de um extremista de direita, né? Quando ele cria isso. Vou até falar aqui outra coisa que muita gente não sabe. Tem uma trend no TikTok, principalmente, chamada Sigma, né? A Sigma Male. Essa classificação, essa ordem que eles criaram, uma ordem sexual, né? De macho alfa, macho sigma, que está acima do alfa, né? O beta, tem o gama, tem vários. Esse sigma, especificamente, também foi criado por um extremista de direita, né? Um blogueiro, um outro blogueiro, tá? Chamado Vox Day, o nome dele, o pseudônimo dele, e ele criou isso há anos atrás. Agora está totalmente disseminado na superfície da internet. Então, também foi criado por um extremista de direita essa ideia do Sigma Meio. Então, hoje está totalmente disseminado. Isso eu venho repetindo desde quando eu lancei meu primeiro livro. Né? Eu lancei meu primeiro livro no início de 2021. No Tempestade Geológica, eu já falo sobre Red Pill, eu já falo sobre a manosfera, e foi a partir de lá, com conteúdos que eu já tinha de pesquisa para a feitura do primeiro livro, que eu escrevi o segundo livro, né, que eu estou lançando agora em abril. Então, a gente tem aí uma trajetória já que lá atrás eu já tinha percebido essa tendência, e ela servindo como um hub de radicalização, né, de muitas pessoas, muito jovens,
e agora que chegou na superfície, né? Espumou agora na superfície, as pessoas começarem a prestar atenção. Mas é algo que já vem acontecendo, já tem pelo menos uns 10 anos, pessoal, tá? 5 anos com muito mais frequência, de 2016, para ser mais exata, para cá, com muito mais intensidade. Porque quando a alt-right também, que é a direita alternativa, ela conseguiu realmente se impor dentro do debate público, seus métodos de trollagem, de assédio, de memes, né, a guerra memética dentro das redes, etc., o uso da ironia, né, para poder falar coisas ofensivas e tudo isso, que foi utilizado pelo Trump, que foi utilizado pelo Bolsonaro, que influenciou aqui no bolsonarismo, que influenciou em outros movimentos de extrema-direita e de direita radical em outros países também. O Brasil não foi o único afetado, tem vários estudos sobre a influência da alt-right na Alemanha, na Austrália, na Índia, na França, né? Então, quando isso chega no mainstream, ele realmente se dissemina no debate público e se mainstreamiza, né? Vira mainstream. Então, é, fica uma coisa imparável. A gente está falando aqui de 2016 ainda, já estava imparável. Hoje nós estamos 7 anos depois, está um tanto pior, Tá certo. porque... Vou interrompê-la para a gente voltar para o Matheus também. Não, Sei que a eu gente falo poderia... demais. Não, não é isso. Mas é um assunto. É porque a gente precisa, infelizmente, ter um tempo mais reduzido, né? Porque televisão exige um tempo, mas é muito bom ter alguém que conheça também sobre o assunto, que goste tanto de falar sobre isso, né? Por isso que a gente traz para debate esses assuntos, porque são assuntos que as pessoas querem entender e tem pesquisadores que pesquisam. Vou fazer só um comentário aqui, que é interessante pensar que um filme produzido por duas irmãs, duas mulheres trans, dá origem a uma teoria masculinista, né? É uma ironia muito, muito estranha que eu ainda não consegui entender. Eu não sei nem se essas pessoas pensam sobre isso, né? E Pensam. Elas inclusive, já se manifestaram publicamente. Então daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso. Vou só falar a palavra para o Matheus e vou perguntar essa parte, até para a gente explicar para quem nunca assistiu Matrix, quem não sabe muito bem, né? A gente volta com você então depois para finalizar, mas Matheus, queria só que você completasse o que você já deixou solto ali no finalzinho, que você disse que ia terminar, e que se a gente pudesse avançar um pouquinho mais, será que essas teorias que hoje parecem ainda discursos na internet, isso vai reverberar também na luta por direito, já está reverberando também num retrocesso nessa luta, como vocês dois destacaram, né, que é um movimento de contra-mudança, né, um movimento que tenta parar ou reduzir essas mudanças sociais, culturais, políticas? Será que a gente pode encontrar na política também esse mesmo movimento de buscar por uma tradição perdida aí dessas masculinidades? É uma pergunta interessante. Eu acho que palavras têm poder, né? A gente sabe disso. Então, quando a gente fica falando assim de discursos, né, fica parecendo que é uma coisa meio presa no lustre, assim, né, que está descolado da realidade material, mas enfim, as palavras, né, os discursos têm um poder muito forte de produzir realidades, né? Então, da mesma maneira que discursos progressistas, discursos, como disse Michele, né, em favor dos direitos civis, provocaram modificações na lei, no modo como a gente representa determinados corpos, na mídia, no cinema, enfim, em todo tipo de lugar. Né? Da mesma maneira, esses discursos de reação a esses avanços não são meramente discursos. Né? Eu mencionei mais cedo não é nenhum projeto de lei, né? A lei que foi sancionada no estado do Tennessee, lá nos Estados Unidos, proibindo performances artísticas de drag queens em público. A gente não precisa ir longe também, né? Aqui no Brasil mesmo a gente tem um número muito grande de proposições legislativas em âmbito federal que visam justamente frear determinados avanços, né? Toda a discussão que infelizmente a gente não vai, eu acho que é tema para um outro programa, eu acho que até já foi, se não estou enganado, mas toda a discussão sobre a categoria gênero como uma ameaça à sociedade, que é um grande absurdo, né, falar isso, porque chamando de uma ideologia de gênero,
como se fosse algo a ser incrustado na cabeça das pessoas. Não, na verdade, quando a gente fala de gênero, a gente está falando assim, bom, vamos discutir sobre essas diferenças e pensar sobre as desigualdades que são produzidas a partir dessas diferenças e como superar essas desigualdades na medida em que todo mundo, ao menos constitucionalmente, deveria ter os mesmos direitos, os mesmos deveres. Né? Então, o debate é muito por aí. Só que existe um discurso que vai contra esse tipo de proposição mais humanista, né? Mais humanitária. Então, de fato, sim, eu acho que temos discursos bastante reativos, né, a essas conquistas. Eles se materializam em proposições legislativas, mas se materializam em casos como que acontece toda semana, e aconteceu agora recentemente, de ataques violentos em escolas, em igrejas, em festas, né, provocando a morte de pessoas que no primeiro momento não tem absolutamente nada a ver, né, com os discursos, né, embora todo mundo, né, todos nós estejamos imersos em discursos sobre gênero e sobre sexualidade e tudo mais. Mas só para concluir, me interrompa se eu estiver avançando, no caso dos incels, que a gente conversava no primeiro bloco, né, os celibatários involuntários, né, eles que Michele falou, né, que eles são mais violentos e tudo mais, eu acho que eles cometem dois erros muito grandes, para além de vários outros, né, mas dois principais. Eu acho que o primeiro deles, porque tem Michele me corrija se eu estiver enganado, mas os incels, eles inclusive falam, não, porque homens que têm a linha do maxilar muito bem desenhada e apontada, né, que tem uma certa virilidade no corpo e ficam com mulheres e que se casam e tal, eles são, digamos, os inimigos, né? São os homens a serem evitados e eles vão contra isso. Eles localizam na biologia e aí eles falam, bom, eu não nasci com essas características, portanto, eu fui... eu não ganhei na loteria genética, digamos assim. Eu já ouvi essa frase em alguma reportagem. Não ganhei na loteria genética e, portanto, eu, para o resto da minha vida, vou ser uma pessoa que não vai... Não, né? Na verdade, tudo que a gente sempre fala é que nada está exatamente na biologia, a não ser que a gente produza um sentido sobre aquilo que está no genético. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Né? Eles se incomodam com determinados códigos de masculinidade, de virilidade, etc., mas eles colocam essa definição na genética, né, e eles falam, bom, eu não sou geneticamente assim, portanto, não tem como eu mudar, portanto, não tem como sair dessa minha condição. Não, né? A gente, os feminismos e diversas outras correntes teóricas já mostraram para a gente que a biologia não é determinante para o modo como a gente vive a vida. Ela, na maioria dos casos, né? Assim, fisiologicamente, eu preciso comer, eu preciso beber água, eu preciso fazer várias coisas. Mas não para ser homem, para ser mulher, para deter... né? Então, assim, eu acho que eu poderia falar um pouquinho melhor sobre isso, mas, resumindo, esse eu acho que é o primeiro grande erro. O segundo grande erro, e eu já estou concluindo, é que eles, evidentemente, reagem com violência, né? Com, em muitos casos com violência extrema, né? Manifestando essa insatisfação com padrões, digamos assim, hegemônicos de masculinidade. Eles acabam reiterando aquilo que a gente fala sempre sobre os padrões de uma masculinidade dominante, né? Que ela é geralmente violenta, ela é geralmente puxada para esse discurso mais tradicionalista, né? Então, ao mesmo tempo que eles criticam eles chamam de shads, né? Esse estereótipo do homem viril, né? Eles criticam isso, mas ao mesmo tempo eles reafirmam esse código de masculinidade tóxica, viril, no sentido predatória, né? E dominante, na medida em que eles reagem com extrema violência, acabam reiterando, acabam reafirmando isso que a gente diz aqui, a gente está chamando de masculinidade tóxica. Bom, só para a gente encerrar, Michele, aí o nosso tempo tá só para a gente falar dessa questão, vamos dizer, irônica, contraditória, né, desse movimento dos Red Pill. Para quem não conhece o filme Matrix, né, ele é dirigido por duas mulheres trans, né,
que após a produção, né, você acredita, do primeiro filme, né, se assumiram como mulheres trans, e esses homens se utilizam dessa analogia que elas fazem, né, de uma pílula azul, uma pílula vermelha, que vai te oferecer diferentes formas de ver a realidade, para um movimento que muito provavelmente vê com maus olhos, né, a transexualidade, né, essa possibilidade, né, não vou nem completar aqui para não errar, mas acredito que existe aí uma contradição de base nessa teoria, né? Como é que eles veem isso? Sim, eu vou só complementar os bons apontamentos que o Matheus fez. Se existe, sim, essa incoerência dentro da quando a gente está estudando em Ciosfera, né? Ou em Seldon. É importante aqui salientar que, assim, nem todos os incels vão chegar ao extremismo violento, tá? Muitas vezes esse potencial para violência se reverte até contra eles próprios, não exatamente contra um outro indivíduo, né? Em muitos casos, essa violência ela se reverte, por exemplo, em automutilação ou suicídio, né? Sem que envolva uma terceira pessoa. E esses rapazes, eles recebem muito, eles passam a acreditar realmente eles criam um sistema de crenças onde eles acreditam em teses pseudocientíficas de biologia evolutiva e nesse determinismo de que eles estão geneticamente predestinados a sofrerem, né, e a serem rejeitados pelas mulheres. E nem todos também, dentro do Inceldon, dentro dessa esfera, e são misóginos extremos. Tem alguns rapazes ali que, na verdade, eles estão ali por outras questões que não exatamente a misoginia extrema, como, por exemplo, algum tipo de problemas na saúde mental, na adequação social, mas que conforme eles se adentram e submergem dentro dessa subcomunidade, dessas subculturas, eles passam a se radicalizar, né, pouco a pouco, a conta-gotas. É extremamente relevante o assunto, né? É bom também a gente não estigmatizar, porque a coisa do incel virou uma espécie de xingamento, né? E a gente está falando aqui de jovens, e cada vez mais jovens, tá? Já a partir dos 10 anos de idade, onde quando eles começam a ser capturados para dentro dessa subcultura, o resultado final é imprevisível, e existe potencial para essa violência, para o extremismo violento. É bom a gente entender, parar, pensar, né? E ver de que maneiras a gente pode tentar resgatar esses jovens de novo para o convívio social e democrático, né? E sobre a questão da incoerência também em relação aos avanços de civis das pessoas trans, né? A gente não pode buscar muita coerências em crenças em movimentos e crenças extremistas. Quase sempre não há muita coerência, né? Então, eles são muito coerentes, eles cooptam e se adaptam conforme suas conveniências, né? Então, eles cooptam muitos símbolos, como eles cooptaram, por exemplo, o uso da metáfora da Red Pill do filme Matrix. O sinal do OK foi cooptado, o movimento de White Power, através até de uma ironia que fizeram, né, de uma trollagem. E tem muitos outros, o sapo Pepe the Frog, que era um desenho subversivo e tal, que foi cooptado, né? Então, eles fazem, que nós estamos lidando com pessoas, com movimentos que não exatamente estão em busca de coerência, tá? Eles querem sua pauta no debate público, eles querem avançar com suas ideias e cooptarem mais pessoas, e radicalizarem mais pessoas, né? Tá E voltar para uma ordem hierarquizada. Bom, vou ter que interromper você. Eu gostaria de ficar discutindo esse assunto durante muito mais tempo, mas infelizmente o programa acabou. Vou até É agradecer. longo, né? É longo. Muito obrigada, Michele, pela sua presença aqui de novo. Eu que agradeço mais uma vez, sempre um prazer conversar com o pessoal daí de Goiás. E precisando, estamos às ordens. Foi um prazer também conhecer o Matheus. Muito bom, tá? Obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente aí direto da Bahia. Obrigada, Matheus, por estar aqui com a gente no Conexões. Espero que a gente discuta outras questões também e a gente consiga orientar melhor, né, também a juventude, como disse Michele, que as pessoas assistam esse conteúdo e pensem um pouco mais, né, sobre esse tema. Sim, Camila, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecer você também, Michele. A gente conversa depois para maiores possibilidades de diálogo. E sim, eu acho que a palavra é essa, né? Diálogo, a gente precisa conversar, não é silenciando o debate que a gente vai resolver qualquer coisa, né? Então, é realmente falando sobre isso em diversos lugares. Talvez a gente consiga atingir um mundo um pouco menos desigual, né? Um pouco mais interessante de viver. Tá certo.
Perfeito. E a gente volta daqui a pouquinho com informações sobre cultura e educação para você. Estamos de volta com Conexões de hoje. Esse é o nosso último bloco. E como você sabe, esse bloco é recheado de dicas para você. A primeira dessas dicas é sobre educação. Isso porque as inscrições para o cursinho pré-vestibular, o Supermédio do SESC Goiás, estão abertas. E eu vou te dar mais informações sobre essas inscrições agora. São 120 vagas para estudantes e egressos, ou seja, para pessoas que já terminaram já saíram da escola, né, já não são mais estudantes. Podem participar tanto os trabalhadores e dependentes do comércio de bens, serviços e turismo, quanto estudantes da rede pública. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de abril pelo site sesc.go.com.br. Está aparecendo aqui embaixo de mim, se você quiser tirar uma foto. sesc.go.br. As aulas serão em Goiânia e Aparecida de Goiânia. O Supermédio é um cursinho revisional para quem quer se preparar para vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Então, se você é aluno e precisa aí de uma forcinha nos estudos, é bom procurar essa oportunidade gratuita. O início das aulas está previsto para o dia 4 de abril. E a duração total do curso é de 7 meses. As aulas serão presenciais entre as 2 da tarde e as 6 horas da noite e serão ministradas no Senac Aparecida de Goiânia, no Senac Elias Bufaisal e no Sesc Cidadania. Esses 2 locais aqui na capital. E as minhas 2 últimas dicas são sobre cultura. A primeira é para quem gosta de artes plásticas. O Centro Cultural Octo Marques inaugura hoje a exposição Crônicas de um Mundo Bizarro, que é a individual do artista visual Mário Prata. A inauguração, né, o lançamento dessa exposição ocorre hoje às 6h30 da noite. Mário foi professor de História da Arte e de Artes Visuais em diferentes universidades. E recentemente ele retomou uma produção de desenhos e pinturas que tinha começado durante uma pesquisa no ano de 2014. E esse trabalho todo, né, se consolida em Crônicas de um Mundo Bizarro, a primeira exposição individual dele. Essa mostra está montada na Galeria Sebastião dos Reis e fica em cartaz até o dia 12 de maio. A visitação pode ser feita das 9 da manhã às 5 horas da tarde, de forma gratuita. O Centro Cultural Octo Marques fica no Parthenon Center, na Rua 4, no centro de Goiânia. Para finalizar, a gente tem uma oportunidade para quem estuda cinema ou trabalha na área audiovisual. As inscrições para o edital, que vai escolher os membros das comissões, que vai selecionar os filmes para o FICA 2023, estão abertas. Bom, essas inscrições vão até o dia 9 de abril e podem ser feitas no site do festival, fica.go.gov.br, fica.go.gov.br. Serão selecionados 5 membros para a comissão de seleção da Mostra Competitiva Internacional Washington Novaes de filmes de temática ambiental e também 3 membros que vão integrar outras 2 comissões, a de mostras competitivas do cinema goiano e também a mostra Becos da Minha Terra de filmes vilaboenses. A remuneração pode chegar até R$7.000. E os avaliadores, né, vão levar em conta principalmente a experiência das pessoas com audiovisual, né, a partir do envio de currículos. O resultado do edital sai no dia 11 de abril, no site também que eu já citei para vocês e está aqui na tela. O FICA 2023 ocorre de 13 a 18 de junho, na cidade de Goiás. E é com essas informações que eu finalizo o programa de hoje. E te convido a assistir o Conexões sempre às quintas-feiras, 4h30 da tarde, e aos domingos, às 7 horas da manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.